Gente, hoje ainda tem muita coisa ainda que eu tenho que falar pra vocês. Até o final de semana a gente tem que falar a respeito disso. Mas é aquilo que você viu no vídeo anterior mesmo eu falando, né? Aproveitei, porque eu não podia esquecer de falar disso a respeito. Eu também fiquei assim, mas é uma coisa que não é uma coisa que choca, não é uma... A Rosette não fica chocada com isso. Eu não fico chocada com isso porque isso acontece todos os anos, né? E todas as igrejas, a maioria, não todas, mas as igrejas que se importam com projetos missionários com crianças sabem disso. Agora tem muitas outras igrejas agora também que precisam, sabe, se mexer e participar junto com a gente a respeito disso. É uma luta, é uma causa que sempre vai acontecer, sempre vai existir. O ano passado eu me lembro que eu senti um peso muito forte, o ano passado, desse período, dessa semana, eu não sabia ainda dessa questão. Então pra mim é recente, tem bem recente que eu tô, sabe, agora que eu comecei a me envolver mais com projetos missionários, é que eu comecei a saber exatamente a respeito de que se trata, do que estamos falando, por que lutamos e falamos a respeito de algo. Então, o ano passado eu senti um peso muito forte a respeito disso. Eu vi muitas crianças mortas, que Deus me revelou, me mostrou muita coisa. Então, pra mim não é uma coisa que me assusta, nem me apavora. E também eu não fico admirada da graça de Deus vir sobre mim, a misericórdia do Senhor alcançar nós que somos pecadores, a ponto de nos mostrar as coisas. Mas é uma coisa que tu para pra refletir, né? Como é que pode, né? Eu sendo tão pecador, tão sujo, tão cheio de defeito, né, com tudo que eu tenho de errado na minha vida, ou você tenha na sua, Deus tem misericórdia a ponto de nos usar, de nos mostrar as coisas acontecendo. Então, sim, eu sempre sentia um peso no mês de outubro, e todo mundo falava, esse peso espiritual, os cristãos, né? Roseli, esse peso espiritual, falavam pra mim, é por causa que é a época do Halloween, é por causa da comemoração, e eu não é que não seja, né? Mas eu sentia que era mais, tinha algo a mais envolvido. Não era só aquele foco, sabe, das pessoas dizerem sobre o Halloween. Nós ainda vamos abordar a respeito desse assunto mais detalhadamente, vai ficar talvez para um próximo vídeo. Mas eu sabia que tinha algo mais, eu sentia que havia um peso a mais, que tinha algo a mais que acontecia, porque sim, era uma semana muito sobrecarregada. E eu sei que é porque todos os meses de outubro, eu amo o mês de outubro, não tenho nada contra o mês de outubro. Mesmo independente das datas que eles praticam, que eles façam, porque se a gente for parar para pensar, todos os meses do ano existe alguma coisa específica consagrada para destruição naquele mês. Nós sabemos que no período dos 12 meses, assim como existe o calendário satânico do diabo, existe o calendário cristão, onde nós comemoramos, abençoando aquele dia, quando Satanás está amaldiçoando aquele dia, né? Então, para quem sabe disso, sabe que todos os anos existem os calendários, né, separados. Não existe só o calendário católico no Brasil ou o calendário judeu. Existem calendários espalhados por todas as nações, em todos os lugares da Terra, né? Então, se a gente for parar para pensar, meu Deus, não tem como segurar numa bolsa todos os calendários, mas existem algumas datas que, além das outras datas, são datas mais influenciadoras, onde há um peso mais sobrecarregado, né? Então, sim, a igreja vem para o quê? Para orar, né, em cima disso. Nós oramos e clamamos para Deus ter misericórdia do seu povo, né? Orar pela sua nação, pela sua igreja, pelo seu local, né? Nós não vamos levantar aqui uma oração pedindo para Deus ter misericórdia do ímpio, se o ímpio quer ser ímpio, óbvio que não, né? Mas nós oramos pela igreja, pelos cristãos, para Deus nos dar suporte, né, de ver tudo que a gente vê naquele momento e pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É aquela oração bem definida mesmo, né? Isso é uma coisa que acontece, é muito natural, muito normal isso, né? Isso é uma coisa que já é gerado de muitos e muitos e muitos anos, essas coisas erradas todas. Então não é uma coisa que vai acabar do tipo, eu vou orar e vai acabar. Não, isso não acaba. Porque eu falei provavelmente, acho que foi ontem, eu fiz algum vídeo relatando sobre o mundo jaz maligno, então isso está no mundo, o mundo jaz maligno, então é muito natural que a ordem das coisas sejam projetadas para a destruição, sejam projetadas para isso, para se destruir de vez. Então, para nós que somos cristãos, responsáveis, né, em levar a palavra de Deus, para nós que temos o dom de falar, de anunciar e de sentir aquilo que Deus nos traz para nós, nós temos o dever de expor isso a outras pessoas, outras comunidades. Era uma coisa que eu já fazia quando eu tinha o canal, eu fazia só com o meu outro canal que eu tinha, que está desativado, não uso mais ele, mas eu usava muito ele. E agora ele não está desativado no sentido, eu não gravo nele vídeos, mas eu envio bastante coisa pra eles, porque eu me comunico com várias pessoas que ainda movimentam lá e mexem lá, que é uma pequena comunidade particular, onde a gente fica ali, somos intercessores e tudo. É a nossa vida particular, é aquilo que a gente, enfim, as nossas reuniões de portas fechadas.
Mas aqui no canal é aberto, então aqui eu falo outros assuntos e também abordo temas, enfim. E aí, por que não falar, né? Eu não tenho por que não falar, né? Seria, se eu acho assim que se a notícia veio até mim, se Deus permitiu que eu soubesse disso, foi também pra me fazer entender que tudo que eu senti e tô sentindo durante esse mês todo de setembro são nada mais do que confirmações de Deus sobre aquilo que tá pra acontecer ainda, né? É uma coisa que ainda tá colocada dentro do plano futuro. Porém, mesmo no plano presente que estamos, a gente pode orar pedindo a misericórdia de Deus. Isso não vai evitar, a gente sabe disso, que não evita de crianças serem mortas, não evita de algum número X de crianças específicas serem roubadas, sequestradas, se assim for a vontade de Deus, porque sim, se Deus não quer, Ele paralisa todas as coisas. Mas se Ele quer que seja executado, vai ser executado. Mesmo orando e clamando, né? Não é que você vai orar e determinar uma derrota, isso não é determinar derrota. Isso é entender a vontade de Deus para todas as coisas. Mas você ora pedindo ao Senhor para que haja suporte. Eu oro pelas famílias que vão ter que suportar isso. Eu oro a Deus pedindo que Deus tenha misericórdia daqueles que, infelizmente, seja a mídia vendo ou não vendo, porque existe aquela situação da mídia não enxergar e não saber, e nunca esses vídeos chegarem a uma mídia. Mas eu oro no oculto mesmo, pedindo a Deus que Deus dê força para as famílias, né? Para aqueles que, infelizmente, já estão predestinados a sofrer a esse tipo de situação, a viver esse tipo de situação, porque eu sei que agora no mundo está acontecendo muita coisa. Eu sei que nesse momento muitas crianças estão sendo sequestradas, roubadas. Existem crianças nesse momento que estão sendo estrupadas, queimadas, estão sendo curradas. Existem crianças nesse momento que estão sendo vítimas de muita maldade, de muitos adultos maldosos que estão fazendo. Então não é só uma questão de anunciar que daqui a um mês isso vai acontecer, sendo que hoje está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo em várias nações, em vários lugares, no Brasil inclusive. Muitas crianças estão sendo mortas nesse momento. Crianças estão sendo vendidas, como eu falei ontem, crianças estão sendo, sabe, nesse momento, leiloadas também, né? Estão no mercado negro, estão sendo traficadas. Então não é só uma questão de daqui a um mês eu vou me preparar porque eu sou cristã, porque a minha igreja está falando, porque o meu pastor está dizendo, então eu vou me movimentar e vou orar porque daqui a um mês está acontecendo uma situação e está todo mundo junto em oração. Não, você deveria orar constantemente sobre isso, se você foi tocado e chamado para essa direção de orar. Então não é só um vídeo dizendo para você, como no vídeo anterior eu falei, só de você entrar e orar. Nós estamos equipando todos para todo mundo se mover e orar juntos, né? Mas não é que isso tenha que ser só feito uma vez e acabou. Na verdade, nós teremos que clamar sempre, porque isso acontece constantemente, isso acontece de todas as maneiras. Não é preciso ver um filme para saber, não é preciso participar de um documentário de uma situação, de um registro de alguém que foi, gravou, viu e fez uma novela, um seriado falando a respeito. Não, é uma coisa que acontece o tempo inteiro, é constante. Isso acontece constantemente. Tipo, tá acontecendo agora, eu tô gravando, mas tem crianças morrendo agora, entendeu? Então são coisas que estão acontecendo, vão acontecer, vão continuar acontecendo até Jesus voltar. E nós temos que, a nossa missão é orar até Jesus voltar. Orar, clamar a Deus, entendeu? Ou então, ir clamando e sempre, constantemente, estamos saindo. Deveria o cristão sempre orar, mas o cristão às vezes eu acho que esquece, não sei o que acontece. Bate um pano no sistema, deixa de ir buscar Deus. Então é basicamente isso, é uma questão de oração, é uma questão de consciência. Sabe, o que você deve colocar nas suas orações? Tem tantas coisas que nós priorizamos para orar, mas também esquecemos de orar também por aquelas que também precisam de oração, né? Então, para você que é cristão e ora, para você que intercede, você deve clamar muito mais ainda. Ore para os seus filhos, entende? Eu vou alertar mais ainda, conforme eu for sentindo, eu vou falando, entendeu? Eu tenho sentido muita necessidade de orar a respeito de crianças. Deus tem falado muito a respeito comigo sobre isso. E não é especificamente direcionada a uma doença ou alguma coisa. É direcionada a uma questão de sequestro. A uma questão de estupro. A questões envolvendo violência a ponto de matar. Deus tem falado forte comigo sobre isso. Sabe? A ponto de matar. A ponto de fazer uma coisa muito desse ponto. Eu tenho sonhado muito com isso. Com agonia e angústia. Com gritos de desespero. Então Deus tem me dado muito forte isso. Ele não tem me dito, fulano, ciclano, não. Ele tem me dado como uma coisa geral, sabe? Como uma coisa assim, em um campo aberto. Então ore mais e clame. Eu brinco e pulo, faço meus vídeos, mas eu também levo na seriedade aquilo que me vem. E aquilo que o Senhor tem falado muito forte comigo a meu respeito. Então é basicamente isso. É pra você orar, é pra você buscar Deus, entendeu? E orar muito mais. E ore, ore, ore. Não deixe de orar. E eu finalizo esse vídeo falando pra você orar pelos seus filhos.
orar pelos seus sobrinhos, ora sim pelos seus netos. Ore a Deus, levante uma cobertura de oração em cima de crianças, não é só de adultos, adolescentes, jovens, mulheres, homens, idosos, não. É uma concentração mais definida para a direção de crianças, entendeu? Eu vou estar orando esse dia, eu até vou perguntar mais a respeito, quando é que vai começar, se já estão orando. Eu sei que já tem igreja, já estão orando há muito tempo. Então, é basicamente isso, é só simplesmente para você dobrar seu joelho também e orar junto, ser útil, né? Se sentir útil na presença de Deus também, fazer alguma coisa. Ore e clame a Deus, então é basicamente isso. Deus abençoe em nome de Jesus. Abraço.